Olá, quarto ano! Vamos para mais uma aula? Só que dessa vez a gente vai para a aula de ciências, tá? E vamos ver o novo conteúdo. Esse conteúdo é decomposição da matéria orgânica. Para isso, a gente vai entender primeiro qual é o conceito de matéria orgânica e o conceito de decomposição, tá certo? Para a gente entender esse processo. Então vejam só, matéria orgânica. Vejam a foto. Nós temos a foto aqui de restos de comida, certo? Aí aqui ó, eu percebo que tem restos da banana, laranja, cascas de ovos, tudo bem? Então, essa imagem, ela representa uma matéria orgânica, ou seja, ela é um material composto de elementos vegetais e animais. No caso da foto, nós temos uma matéria orgânica de origem vegetal, tudo bem? Então, olha só. Essa matéria orgânica, no caso aqui, são os restos de comida, não é? Da nossa casa, de restaurantes e tudo mais. Como é que eu posso ter uma matéria orgânica de origem animal? Simples. Olha, quando os animais morrem, né, que nós os enterramos, ele vai se tornar uma matéria orgânica de origem animal, tá? Agora a gente vai para o processo de decomposição, tá? O que seria decomposição? É o processo em que essa matéria orgânica, seja ela animal ou vegetal, ela vai ser decomposta, ou seja, ela vai começar, que a gente fala, a estragar, tá? Então, ó, olha o exemplo, a maçã. Eu tenho aqui a maçã, não é? E ela vai começar, ao longo do tempo, a amadurecer. Só que no final, olha só, ela vai estar estragada, ou seja, ela está se decompondo. Aí a perguntinha. Professora, então quem é que decompõe essa matéria? Eu sei que a matéria orgânica é feita por material vegetal e animal. Também sei que a decomposição vai ser aquele processo em que esse material vai se estragar. Mas quem é que faz esse processo? Esse processo, quem faz, são os chamados decompositores, tá? São aqueles responsáveis pelo processo da decomposição. E o que é que eles fazem? Olha só, são seres vivos responsáveis por realizar reciclagem natural da matéria orgânica. Nesse caso aí, eu estou chamando de reciclagem natural, esse processo de decomposição. Porque depois, quando esse material ele é estragado, por exemplo, de origem vegetal, dá para a gente utilizar ele. E aí a gente vai ver como podemos utilizar ao nosso favor, tá? Olha os exemplos aí de decompositores. Eu tenho as minhocas, bactérias e fungos, tá? No caso das minhocas, nós podemos enxergar, não é? Nos fungos, nós podemos ver alguns e as bactérias, elas não são enxergadas a olho nu. Aí vem uma perguntinha para vocês. Olha só. Por que colocamos alimentos na geladeira? Nós estamos falando sobre decomposição da matéria. Aí a pergunta. Por que então colocamos os alimentos na geladeira? Isso tem tudo a ver com o que nós estamos estudando agora. Vejam, ó, eu tenho aqui frutas, ovos, né, alguns legumes dentro de uma geladeira. Sua mãe, seu responsável, eu tenho certeza que quando chega, que vai fazer as compras, né, no supermercado, ele vem e coloca algumas comidas dentro da geladeira. Isso porque, olha só, porque a temperatura baixa, fria, ela dificulta a proliferação de bactérias e fungos, ou seja, ela vai diminuir esse tempo, né? Ou ela vai, no caso, aumentar o tempo de duração da fruta e do legume, impedindo, né, que essa bactéria ou esse fungo ele chegue mais rápido a esse alimento. Observa, sempre se você deixar, por exemplo, uma maçã, compara aí, coloca uma maçã lá em um prato, em um recipiente, deixa ele fora e depois coloca outra maçã dentro da geladeira. Vê qual das duas vai durar mais, qual vai demorar mais para estragar. Será a maçã que está dentro da geladeira ou a maçã que está fora? Você vai observar nessa explicação que eu estou dando que a maçã que vai estar dentro da geladeira vai ter uma durabilidade muito maior. Já aquela que não vai estragar mais rápido, ou seja, vai se decompor mais rápido. Olha só, agora eu falei, não é, que essa decomposição eu posso classificar como reciclagem da matéria orgânica. Veja só, eu tenho aqui restos de alimentos, casca de cenoura, batata, ovos, não é? Sempre quando vamos cozinhar, o que é que acontece?
A gente vai limpar esses alimentos, nós vamos descascar, né? Tirar a casca, no caso da batata, por exemplo. Os ovos, nós não usamos a casca, nós usamos o que está dentro lá da casca do ovo, né? E olha só, a importância dessa reciclagem. Ela permite a disponibilização de nutrientes para que sejam aproveitados novamente por outros seres vivos. Ou seja, se você tem, no caso aí, esse exemplo que nós estamos dando, ela está fazendo com que o solo tenha nutrientes. Ela está colocando esses restos de alimento, ó, na terra, para que as minhocas, nesse caso, venham decompor, né, esses restos de alimento aqui, matéria orgânica vegetal, e esses nutrientes vão ficar na terra, vai fazer com que a terra fique mais forte, mais fértil, e ela vai, não é? No caso aí, as plantas vão crescer muito mais rápido porque o solo está forte, né? Tem muito nutriente. Por causa de quê? Da matéria orgânica. E olha só, nesse caso aqui, quando a gente coloca essa matéria orgânica lá no solo, eu estou produzindo humus, não é? Que ele beneficia o solo com nutrientes, ajudando na adubagem. Então, eu vou fazer o humus através, ó, da minha matéria orgânica, por exemplo. Isso aí é um exemplo de reciclagem da matéria orgânica. Quando eu não jogo ela no lixo, tá? É quando eu pego essa matéria, esse resto de alimento, coloco no solo para que venha ter nutrientes, ok? Agora, com o livro de vocês vão abrir na página 169. Nós vamos ver um exemplo aí, ó, vermicompostagem. O que seria, tá? Então, pegando o seu livro, tem aí o texto. Vamos ler comigo? Diz o seguinte: para entender o que é vermicompostagem, primeiro precisamos saber o que é compostagem. A compostagem pode ser considerada um tipo de reciclagem do lixo orgânico. Já a vermicompostagem é um tipo de compostagem que utiliza minhocas, além dos micro-organismos naturais, para degradar a matéria orgânica. Ou seja, a vermicompostagem, ó, ela vai colocar nutrientes, a matéria orgânica, e também vai colocar as minhocas. Para quê? Lembra, as minhocas elas são decompositores, e ela vai decompor essa matéria orgânica e vai fazer com que esses nutrientes fiquem ali naquele solo, né? E se vocês observarem, aqui nós temos, plantou, né, alguns legumes, plantou lá o girassol, e eu tenho aqui abaixo as minhocas, né? As minhocas vão pegar esse nutriente e vão deixar nesse solo, ó. Esse solo vai ficar forte, vai ficar cheio de nutrientes e vai fazer com que essas plantas aqui, ó, que eu plantei, vão crescer mais rápido, né, de forma saudável. Então, eu estou fazendo o quê? Vermicompostagem, porque eu estou utilizando, nesse caso, a minhoca. Se eu não utilizasse a minhoca, professora, no caso, quando a senhora deu o exemplo, ó, lá atrás, aqui, que eu utilizo só a matéria orgânica, eu estou fazendo apenas compostagem. Se eu coloco a minhoca aí, eu faço esse processo aqui de vermicompostagem. Então, quarto ano, vamos relembrar, tá? Nós vimos matéria orgânica, que é um material feito, né, composto por matéria de origem vegetal e matéria de origem animal. Nós vimos que os decompositores dessa matéria são as minhocas, as bactérias e os fungos. A decomposição é o processo em que aquele material vai se estragar, ou seja, se decompor. Nós vimos um exemplo de vermicompostagem, ó, utilizando minhocas, e que essa matéria orgânica nós também podemos utilizar para trazer nutrientes para o solo. Eu chamo de reciclagem da matéria orgânica, porque eu não estou jogando no lixo, eu estou utilizando essa matéria orgânica ao meu favor. Então, nós ficamos por aqui, mas antes eu deixo para você a atividade, né, nas páginas 165, 171, 172 e 173. E finalizando, não é, essa atividade, vocês vão perceber que nós também estamos terminando mais um capítulo e terminando também, não é, a disciplina de ciências nesse primeiro momento. Na próxima videoaula, eu já vou fazer a correção dessa atividade e já entro, olha só, em assuntos novos com o livro novo. Para isso, você precisa ter vindo aqui na escola, pegado o material e o seu livro novo.
Tudo certo, quarto ano? Então a gente se vê na próxima aula de ciências e fiquem com Deus!